Então, bom dia a todos. Hoje é 9 de novembro de 2016. Nós vamos dar continuidade do estudo do livro Recordações da Mediunidade. A médium é Dona Ivone do Amaral Pereira, tá? E nós estamos no capítulo Arquivos da Alma. Vamos dar continuidade do capítulo Arquivos da Alma. Uma coisa interessante sobre desdobramento que eu queria trazer para vocês, que é muito importante, é aqui na Revista Espírita de 1966, certo? Que vai estar, deixa eu pegar aqui que simplesmente desmarcaram. Ok, vou achar. Desmarcaram porque eu tenho gente aqui que estuda comigo dentro de casa, sabe? Não pode ver meus livros que desmarca minhas páginas, meus sócios. Que são dois artigos interessantes, tá? Um se chama Um Sonho Instrutivo, e o outro a visão retrospectiva de várias encarnações de um espírito. Olha que coisa interessante. Eu achei importantíssimo trazer isso aqui para o nosso estudo do Recordações da Mediunidade, porque reforça a ideia da Dona Ivone das experiências dela fora do corpo, certo? E eu tenho várias notícias para dar a vocês, a gente tem estudado bastante sobre isso, sobre o ajudo desse fenômeno com a mediunidade, porque é um fenômeno anímico do indivíduo que sai do corpo para fazer seus passeios, mas mediúnico também, certo? E nós trouxemos diversidade dos carismas, nós trouxemos projeções da consciência, né? Citei aqui para vocês projeções da consciência do Valdo Vieira, quando ele escreveu em 79, enfim. E a Revista Espírita, que é uma das minhas grandes paixões, é a Revista Espírita, Um Sonho Instrutivo. Eu só vou resumir para vocês. Kardec esteve doente no mês de abril de 1866. Olha que coisa curiosa. Ele esteve doente. Mas, na noite de 24 de abril, os sonhos que ele teve, né? A visão ofereceu um caráter tão particular que ficamos vivamente impressionados. Isso aconteceu com Kardec. Num lugar que nada lembrava a nossa memória e que se parecia com uma rua, havia uma reunião de indivíduos que conversavam. Nesse número, só alguns nos eram conhecidos, mas sem que os pudéssemos designar pelo nome. Então, Kardec conhecia aqueles espíritos de sonho. Olha, ou seja, de sonho. Ele estava em desdobramento, né? Ele estava em projeção lúcida. Mas eles não os conheciam próprio da vida de encarnado. Olha que coisa interessante. Porque nós temos também amigos do mundo espiritual, que a gente frequenta no mundo social, espiritual, tem uma vida social do mundo espiritual, que a gente não conhece no todo dia do encarnado. Inclusive, possam existir pessoas que nós conhecemos de vista e que no mundo espiritual nós temos um certo grau de ligação. Ou seja, de vista, tem uma simpatia, mas não tem ligação na vida diária. Vocês estão me entendendo? Mas, na vida de relação com o mundo espiritual, essa pessoa pode conviver conosco e ter uma simpatia mais profunda. Aconteceu uma coisa dessa parecida comigo há uns 10 anos atrás ou mais, em que eu tinha muito sonho desse tipo lúcido. E eu tinha uma amizade muito grande com a professora de meu filho de língua italiana. Mas nós só nos cumprimentávamos no dia a dia. Mas quando estava em desdobramento, eu tinha conversas lúcidas com ela muito complexas. A gente ia para reunião no mundo dos espíritos. A gente se instruía junta. E eu, quando acordava, ficava, meu Deus, que coisa curiosa. Aí quando eu a encontrava, normal, com simpatia, com respeito, ela tinha um carinho muito grande por mim, eu por ela, mas era só bom dia, boa noite, bom dia, boa tarde. E nas reuniões de escola a gente tratava qualquer assunto assim, sempre junto com as outras professoras, vocês entendem? Olha que coisa. Então, nós também, isso também é possível.
Então Kardec vê nessa multidão de gente que está conversando, vê um muro. E nesse muro ele viu escrito uma frase que quando ele volta para o corpo, ele anotou. Mesmo assim, ele não anotou todo o resto da frase porque ele esqueceu. Mas estava escrito: descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz uma légua em 10 minutos, desde que a estrada... Aí ele diz que o resto da frase ele esqueceu. Olha que coisa curiosa. Aí o que acontece? Ele ficou pensando, o que será esse negócio dessa borracha na roda? Fazer uma légua em 10 minutos? Era uma revelação de alguma propriedade? Olha que coisa interessante, Dudu. Aí ele ficou durante o dia. Aí ele teve uma comunicação mediúnica com o Dr. Demer sobre a saúde dele. Lembra que o Dr. Demer era um amigo dele que desencarnou, médico, e ficou ajudando ele do mundo espiritual? Aí ele foi se consultar com o Dr. Demer. Aí ele perguntou a Dr. Demer que seria aquele sonho. O Dr. Demer deu uma explicação, assim. Mas o Dr. Demer disse o seguinte: olha, os espíritos como são prudentes, os espíritos sérios, eles não ficam respondendo as coisas à torta à direita. Então o Dr. Demer disse assim: ó, Kardec, peraí, eu não sei direito o que foi que ocorreu com você. Eu vou me instruir primeiro, ou seja, vou procurar com aqueles que sabem, né, mais da sua vida do que eu, e depois eu volto para te contar. Aí no dia seguinte veio o Dr. Demer. E o Dr. Demer foi explicar para ele que eram homens de ciência que estavam reunidos e que queriam a presença de Kardec lá para Kardec saber daquilo que eles estavam tratando. É como se fosse uma ideia comum que os homens de ciência tratavam entre eles. E aí Dr. Demer faz toda uma explicação sobre esse argumento e eu não vou entrar nesse detalhe. A coisa curiosa disso tudo é que eu fui fazer uma pesquisa, né? Eu fiquei, meu Deus, é o pneu, né, Dudu? Uma borracha em torno de uma roda que faz 7 léguas em 10 minutos. Quer dizer, é um absurdo. Aí eu fui fazer a pesquisa. Nada não. O pneu foi invenção de John Boy Dunlop em 1888. Em 1888, aí, esse homem lá, que ele era Juliana, escocês, uma coisa assim, ele inventou o pneu, tá bom? Só que quando ele inventou o pneu, ele tinha descoberto que em 1847, William Thomson, dizia esse tal desse William Thomson, que parece que era alemão, que quem tinha inventado era ele. Aí entraram numa causa... E quem ganhou foi o John Boy do Low, que ficou como patenteado o pneu em 1888. Muito curioso isso, né? Tinha um sonho lúcido e nesse artigo vai nos descrever exatamente essa coisa assim das descobertas científicas. Por que é que às vezes um tem ideia aqui, o outro tem ideia lá. Certo? E parece que surge o pensamento contemporaneamente, com a diferença de pouco tempo de um para outro. Então, são esses encontros que fazem os espíritos, mesmo encarnados, também com os desencarnados, e fazem essas reuniões de estudo, fazem pesquisas. É muito interessante, né? Tá bom. Essa é uma das experiências que eu queria relatar para vocês. A segunda experiência, sempre em relação a isso, visão retrospectiva das várias encarnações de um espírito, sono dos espíritos, pelo do Dr. Caillou, não sei se diz assim, eu tô na minha ousadia com o meu francês, tá? Caillou, e o médium é o Sr. Morin. Detalhe, era raro que Kardec colocasse o nome de um médium, tá? Quando ele botava o nome, ele tinha um objetivo. Então, foi uma experiência de um espírito que assina por Dr. Caillou. O que acontece? Quem lembra de André Luiz
lá no nosso lar, quando ele saiu das câmeras de regeneração, cansado, acabado, porque ele deu um enfermeiro, fez uma faxina, limpou vômito do pessoal lá, dos espíritos que estavam em sofrimento. Foi um horror, tava acabado, né? Mas mesmo assim, ele tava querendo ficar ali do lado de Narcísia, trabalhando. Mesmo assim, Narcísia disse assim, olha, André, vai descansar. E ele foi para um dos quartos que tinha para o pessoal funcionário das câmaras de regeneração e foi dormir. Foi uma das coisas que criou uma polêmica enorme, quer dizer, uma das coisas, porque tinha muitas coisas. Foi o que criou uma polêmica enorme no movimento espírita da época. Porque já pensou, espírito dormindo? Porque no livro dos espíritos não diz que o espírito não dorme, que ele fica inativo. Não tem isso. Só que, se você se aprofunda na concepção, você vai entender o que quer dizer as respostas do livro dos espíritos. Então, foi uma polêmica danada, né? Então, Chico correu o risco de ser defamado como obsediado. Chico passou maus bocados, coitado. Certo? E o que acontece? O André Luiz dormiu, que ele diz que não é um sono como o sono dos homens quando estão encarnados, mas ele foi encontrar a mãe dele na cidade que a mãe dele morava. Na cidade que a mãe dele morava. Um minutinho, Dudu. Ele foi na cidade onde a mãe dele morava. Então significa que ele tinha um outro corpo no corpo espiritual. É quando André Luiz traz a ideia do corpo mental. Nossa, foi uma polêmica isso também. Só que, olha que coisa interessante para os espíritas. Na revista espírita, Dr. Calheur diz para nós o seguinte, que ele vai contar o que aconteceu com ele, e depois ele vai contar os detalhes. Eu não quero ler tudo. Eu não vou ler tudo, eu vou contar para vocês só. Fica melhor, porque senão fica muito longo. O espírito dormiu, entendeu? E ele disse que foi um sono interessante. E ele teve um sonho que ele via várias personalidades. Ele era médico, esse senhor, tá? Então ele viu várias personalidades, várias pessoas que quando ele se aproxima nesse sonho que ele foi ver, ele sabia que aqueles vários homens que ele estava vendo tinha sido ele mesmo em outras encarnações. Ele mesmo. Então, nesse desdobrar da consciência, a espiritualidade fez com que ele percebesse quem foi ele na história. Ele tinha sido médico. Também de outras vezes, ele foi aperfeiçoando a sua medicina. E aí ele foi reconhecendo aqueles personagens históricos. Ele mesmo, Dr. Calheur. No momento do sono, ele dormiu. Se fôssemos nós, a gente ia ficar, oxe, dormi, tive um sonho. E parecendo que eu vi um monte de eu ali, só que era eu com outras caras e sabia que era eu. Não é? A gente ia ficar... Então isso é possível com os espíritos. Agora eles frisam que não é o mesmo sono do corpo físico. Por que não é o mesmo sono, gente? É óbvio. Porque nós dormimos e apagamos. É como se a gente tivesse uma vida dupla. É como se a gente dormisse no corpo físico e acordasse do outro lado. E vice-versa. Tanto que as nossas experiências no momento do sono ficam praticamente canceladas. A gente não tem uma lembrança forte do que a gente faz durante o sono. É o desdobramento, sim. A gente não lembra a emancipação da alma, a projeção da consciência, a projeção astral, né? Tudo o mesmo nome do mesmo fenômeno. A gente não lembra. Então, poucos têm essa projeção astral lúcido. Ou seja, o corpo dormiu aqui, mas a consciência fica desperta. Então, ela sabe, com uma relativa
clareza, né? Claridade do que está acontecendo no mundo espiritual. Quando ela volta para o corpo, ela consegue ter um parâmetro do que ela estava fazendo. Então, quando os espíritos dizem a nós, ou alguns médicos, olha, não é o mesmo sono do homem quando está encarnado, é porque nós não temos esse torpor, esse apagão que a gente tem quando está encarnado. A consciência, o corpo físico deles lá, o corpo espiritual, perdão, vamos dizer as palavras certas, né? O corpo espiritual para eles, que para eles é como um corpo físico, desdobra o corpo mental, tá bom? Desdobra o corpo mental e aí ele tem outras experiências. Porque se vocês lembram, a mãe do André Luiz teve a necessidade de se materializar para que ele pudesse vê-la. Que a mãe do André Luiz teve que se materializar para poder ver, porque no plano espiritual que ela morava era muito mais sutil. Ora, o perispírito é mais denso, psicossoma, né? Ele é mais denso do que o corpo mental. Então, o perispírito da mãe do André Luiz era mais sutilizado. Por isso que ela precisava ter um tipo de, lógico, de materialização. O Dudu colocou ali pra gente. Ele ainda estava um pouco na matéria, por isso o cansaço e o sono. Então, Dudu, a gente tem que lembrar que o nosso lar, pela descrição que nos traz, é um umbral ainda. É um umbral leve, tá? Então, é uma parte melhor do umbral. O umbral, a gente tem que entender como porta de entrada do mundo espiritual. Então, são zonas mais densas perto da crosta, porque não são camadas energéticas, tá bom? Então, o nosso lar era uma cidade maravilhosa, mantida inconscientemente pelos pensamentos dos espíritos, vocês lembram disso? E isso é possível, tá? Tá lá no Livro dos Médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível, Kardec fala disso, que os espíritos corroboram inconscientemente. Também é falado no capítulo 14 da Gênese, dos fluidos, que os espíritos corroboram inconscientemente. Então, a cidade mantida pelo próprio pensamento dos espíritos. Só que é um umbral. Então, o perispírito, Dudu, é mais denso. Se o perispírito era mais denso e o André Luiz era recentemente chegado ali, é lógico que ele tem ainda repercussões da vida material no perispírito. Porque é uma questão de costume. O indivíduo fica acostumado a ter uma determinada atividade, ele não muda de uma hora para outra. Vamos dar, por exemplo, o exemplo da Patrícia. A Patrícia também trouxe esse tipo de relato, né? A Patrícia tinha o banheiro dela, tomava o cafezinho da manhã, o primeiro café dela tinha pãezinhos lindinhos, biscoitinhos. Só que, com o passar do tempo no mundo espiritual, o espírito desacostuma, porque não é devagarzinho. Ele desacostuma daquela vida material e ele começa a entender que pelo pensamento ele pode fazer tudo. E aí ele começa a treinar determinadas coisas. Ele começa a não ter mais aquelas repercussões. Ele começa a não ter mais aquelas necessidades. Aí ele vai ficando mais levinho. Ele vai ter menos necessidade. E pode ir morar em zonas mais sutis. É um adestrar com o tempo. Exato. Aí vai morar em zonas mais sutis. Imagina. Certo? E mesmo assim, me lembro de uma parte do Livro dos Espíritos que diz assim: não tem quem não tem alguém acima dele ou abaixo dele. Isso é tão correto, gente, que, pegando a família do André Luiz, a gente pode pegar a mãe do André Luiz, era a cidade da música e das artes, se eu não me engano.
acima do nosso lar, né? O nosso lar no meio, e com o André Luiz, o filho, e o pai do André Luiz, mais as duas irmãs, no umbral grosso. Vocês lembram disso? Então, é um exemplo, né? Bem assim, óbvio. Pois é, Maria. Aí que tá a sabedoria, tá? A Maria disse ali pra gente, por isso que temos que começar por aqui. Por isso que a gente tem que começar a desmaterialização no aqui e agora, para que a gente tenha menos necessidades lá. Assim, gente, olha, as paixões, eu tava conversando ontem no grupo Espírita Nosso, né, no Giuseppe Moscati, isso. As paixões, elas também são boas, tá certo? E os espíritos bons também têm paixões, digamos, más, quando está encarnado. O que pesa e o que faz toda a diferença entre eles é nós. E paixões más não quer dizer todas, né? Pelo amor de Deus. Em algum caso, assim. É que quando eles deixam o corpo físico, as paixões más, eles aí as deixam e levam consigo só as boas. Ora, se as paixões más, eles aí as deixam, os espíritos bons é porque eles sentiam, né? E se eles levam consigo só as boas, é porque tem as boas. E as boas também podem ir para o mundo espiritual. Ora, quando nós temos necessidades do mundo, ligada ao mundo, aos prazeres do mundo, e a gente usufrui daquilo de um certo modo, mas não tem apego com aquilo, quando nós vamos embora, se somos espíritos bons, a gente fica sem aquela necessidade. Só levam essas necessidades mais materializadas para o mundo espiritual os espíritos inferiores. Esse é o estudo espírita. Faz parte da escala evolutiva. Certo? Então, por exemplo, eu gosto muito desses exemplos, porque estudando biografia eu gosto muito, né? A biografia de Francisco de Assis. Vocês sabiam que Francisco adorava tomar um vinhozinho? E era cultural, né? Faz um frio do caramba na Úmbria. E as roupas deles não tinham nada a ver com a roupa aquecida que a gente usa hoje. E ele gostava de um doce, ele adorava comer um docinho que uma amiga dele fazia. Ele tinha uma amiga mulher que ele amava e ela amava ele. Era amizade mesmo assim de irmão, tá? Chamava Irmã Jacoba. Ele botou o nome dela de Irmão Jacobo, porque ela era tão irmão dele que botava o nome de homem nela. Porque ela podia entrar no convento quando ela bem quisesse. Então, ela fazia tipo um doce, que não é um doce, é tipo um biscoito que tem aqui italiano, que ele é bem duro, porque é cheio de nozes dentro, vários tipos de nozes, amendoins dentro, ele é duro, duro, duro. Então, esse biscoito, para poder comer ele, tem que comer ele assim, nadando no vinho. É uma tradição. Então, ele molhava aquele biscoitinho ali e comia no vinho. E ele gostava bastante disso. Ele adorava, tanto que no leito de morte, ele pede numa carta a essa amiga que ele estava indo embora. E antes de morrer, ele queria aquele doce. Certo? Aquele biscoitinho. Ora, não é uma paixão? Ele gostava. Ele estava vivendo no mundo, ele está morto. Ele gostava. Mas, qual é o diferencial dele com um de nós, por exemplo? É que ele, deixando aquele corpinho, ele não ia estar lá no mundo espiritual fazendo assim... Ai, aquele biscoito quando eu estava encarnado, dançando dentro do vinho, que belezinha. Que saudade. Ele não ia fazer isso. Vocês entendem? Porque ele não tinha, ficou lá. Ele não ia levar com ele. Agora, vamos pegar nós agora de exemplo. A Maria pega, faz aquele bolo cheio de chocolate, brigadeiro, uma coisa maravilhosa,
Nossa senhora, aí tem gente que é doida pra uma Coca-Cola e bota aquela Coca-Cola cheia de gás, com gelo dentro e manda pra dentro, feliz da vida, e dizendo que é por amor à pátria, né? Ô, Lele. Aí morre. Puf, morreu. Ai, meu Deus, aquele bolo da Maria. Não é a mesma coisa daqui. Daqui meio aguado, fluidificado. Fica com saudade, ou seja, com as paixões que vai trazendo consigo do mundo material. Porque o que pertence ao mundo é do mundo. Nós não podemos levar conosco, né? Quando a gente leva isso é um exemplo muito bobo, tem coisa muito mais complexa, né, gente? Para levar vamos dizer assim, na leveza. Tô brincando com vocês. Mas para vocês entenderem nesse exemplo simples, que o que é um uso, por exemplo, para uma pessoa a nível de um Francisco de Assis ou a outros, vai ter um certo peso. A um outro elemento vai ter um outro peso. Certo? Então, nesse desmaterializar é deixar para o mundo o que é do mundo. Deixar os mortos enterrarem os mortos. Né? Deixar ao mundo o que compete ao mundo. Entregue a matéria à matéria. E o espírito vai vivificar com o espírito. Seria a regra do bom viver. Então, quando a Maria diz assim para nós, é bom começar aqui agora, é pra gente ir se desapegando agora. Não tô falando do bolo, que é uma bobagem. Tem nada não, vamos comer nossos bolos, certo? Vamos ser felizes. Sem prejudicar ninguém com o nosso bolinho. O importante é que a gente não coma todo o bolo, para não subir a diabetes, o colesterol, né? É o limite das paixões. O pavê da mãe do É o limite das paixões, os instintos. Tá lá na Gênesis falando isso, né? Tá explicando assim bem com detalhes sobre instinto. Mas com coisas mais complexas, mais difíceis. Que a gente deixe a matéria tomar conta da matéria. Vai, sai de mim, me liberta. Deixa meu perispírito, deixa eu ficar mais leve, deixa eu absorver os átomos mais sutis que estão à disposição na minha atmosfera. Aí meu perispírito fica mais leve. Eis a questão do André Luiz. E com isso a gente conclui essa introdução sobre essa questão de saída do corpo, tá? Sobre essa questão das experiências da Revista Espírita. Antes disso, eu peço perdão, eu vou ler o que a Diana colocou ali pra gente. Nesse caso de desdobramento, uma vez eu vi 3 crianças diferentes e sabia que era eu. Isso no sonho, Diana? No sonho, né? Porque a experiência do Dr. Calais, você estava acordado, mas você devia estar num estado alterado de consciência. Sempre. Acordado era uma impressão sua. Certo? O acordado é uma impressão sua, mas sempre no estado alterado de consciência você estava. Num certo transe, vamos dizer, né? E você viu, é um desdobramento, sim. Claro. Porque tem que estar uma expansão do perispírito. Seu foco, vamos dizer assim, você está desfocada do mundo material e a sua visão do mundo espiritual está mais ampla. Só que nesse caso, você viu uma coisa da sua memória. Provável que sejam os espíritos mesmos, benfeitores, que por um certo motivo traz aquela lembrança, que é uma lembrança íntima, né? É olhar para dentro de si, vamos dizer. Então, Dudu, o desdobrar, se emancipar, nessa questão de se desdobrar, sempre faz parte do fenômeno de emancipação, né? Sempre faz parte do fenômeno de emancipação. Emancipação, desdobramento, são graus. O Valdo, ele gosta de dar o nome de descoincidência.
prometo para vocês que vou falar da descoincidência um dia com muito mais detalhes. Só que eu vou ter que estudar bastante para eu poder falar com causa, tá certo? Mas é um nível de descoincidência. Você está emancipado, mas de um certo grau, que não é, vamos dizer assim, efetivo a 100%. É emancipação a 100%, seu corpo está dormindo, vamos dizer assim. 100%, corpo dormindo. 2, 3% você tá acordado, 10%, 15%, mas você tá, com expansão do perispírito, das energias, tá certo? E com isso, com essa introdução, nós vamos dar continuidade ao nosso livro Recordações da Mediunidade. Tá certo? Né, Diana? Você ri, né? A dona Ivone do Amaral Pereira vai contar para nós o que é que ela via quando estava naquele momento do sono para aqueles 2 meses. Ela vai contar aqui para nós o que ela via nessa experiência de quando ela estava dormindo por 2 meses. Era um coma que ela estava, tá? Vamos lá, eu vou ler e depois a gente vai bater um papo. Não obstante, vivi intensamente na vida espiritual durante aqueles 2 meses e lembro-me de quando se passou no meu espírito, enquanto o corpo material se mantinha assim, inanimado. Revivi então episódios graves de minhas existências passadas e atrasadas. Existências cujos erros cometidos ocasionaram as lutas do presente, as quais em parte aqui descrevo. É bem possível que Charles, o meu espírito familiar, me levasse a revê-las, a fim de estimular em meu ser coragem para as peripécias da reparação que se impunha, como também é possível que ele apenas me amparasse, confortando-me quando o estado traumático mecanicamente as aviventasse em minha consciência por predisposições naturais em toda a personalidade, por conseguinte também na minha. Então ela fez uma emancipação e ela via na sua tela mental, né, Dudu? Episódios. Observem que ela não via 100% da vida dela. Ela via episódios, os mais graves e dramáticos. Porque, olha que coisa curiosa. As coisas difíceis, os nossos erros, é o que mais latejam na nossa consciência, na nossa lembrança. Vocês já viram isso? Porque são ciclos que a gente não concluiu. Quando a gente fala assim, meu Deus, eu faço não sei quantas coisas boas, ninguém nota, mas se eu fizer uma coisa errada, todo mundo me aponta o dedo, não tem isso? Porque as coisas boas caminham em harmonia com Deus, com as leis de Deus. Então é uma coisa normal que você está fazendo a sua obrigação. Me dê um minutinho, por favor. Então, gente, desculpa, eu vou ter que dar pausa. É o seguinte, quando a gente faz as coisas certas, é porque nós estamos caminhando com a harmonia do nosso dever, né? Nós vamos respeitando as leis de Deus, correto? Então, se nós fazemos as coisas certas, a gente está fazendo nada mais do que a nossa obrigação. A gente fica tiririca da vida, né? Porque quando a gente busca reconhecimento e tudo mais. Mas se a gente fizer um erro, nossa senhora, aparece dedo para tudo que é lado, todo mundo nota. Na vida encarnada, isso é super comum. O que acontece? Por que os erros ficam registrados em nós, no nosso perispírito, reencarnatoriamente isso vai caminhando? Porque a gente desviou. Então, não é através dos erros que a gente tem que refazer caminhos, não é assim? A gente não tem que reajustar a nossa estrada? Como é que funciona? Não funciona assim? Sim ou não? Por que existe a expiação? Porque a gente desviou do caminho, aí a gente vai ter que expiar.
O que é expiação? Não é o ressarcir do desvio da lei, reajustar a lei com a lei, nos harmonizar com a lei. A gente usa muito essa palavra, né? Nos harmonizar com as leis de Deus. Então, o que fica conosco latente, latejante, chamando a gente o tempo todo? Aquilo que a gente está com falha ainda. Então, a gente tem um ciclo para fechar. Então, ai, coitado de nós, né? A pobre da Dona Ivone, o que ela tinha registrado nela? Que aquelas imagens ficavam indo e voltando e massacrando ela. Aquilo que ela tinha feito de errado e muito errado, que ela tinha que reajustar hora a hora. Será que na encarnação toda a gente só faz coisa errada, gente? O que vocês acham? Sim ou não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Dudu diz que não, Maria diz que não, Fatival diz que não. Não. Nossa Senhora, não é? A gente faz tanta coisa legal, tanta coisa boa, graças a Deus. E as coisas boas que a gente faz é um cumprimento do nosso dever, que faz parte da nossa prova pra gente crescer. Então, quando nós perdíamos uma matéria na escola, lembra? Como é o nome disso? Recuperação, né? Eu fiquei em recuperação de história, eu fiquei em recuperação de matemática. A gente só repetia aquelas matérias ali. E outra coisa, você podia passar em 10 matérias, ficou em recuperação, seu pai ficava revoltado com você. A gente fica danado, né? Porque disse, não viu que eu passei nas 11, só vê que eu perdi em uma, não é assim? Porque as 11 era uma obrigação sua passar. Então, olha como é a vida, né? Como a vida espelha realmente aquela realidade. Então, era o ciclo que ela tinha que concluir. Então, não vem nas nossas lembranças tudo de bom que a gente faz. Por isso que o auto-perdão, ele é bem complexo, gente, difícil. Porque é o que fica remoendo. Mas isso, reparem bem, isso não é Deus que fica vomitando, jogando na nossa cara o que a gente fez de errado. Não é Deus, tá? É a nossa própria consciência, porque a nossa consciência sabe da verdade. A nossa consciência sabe. Então, quem é que fica jogando na nossa cara os nossos erros? É a consciência. Aí, como a nossa consciência sabe, a gente muda o campo vibratório porque a gente errou e tal, aí vem a turma do contra que fica espetando, né? Cobrando. Então, é um elo de coisas assim que a gente tem que se reajustar. Então, é por isso, tá? Isso é um resumo, viu, gente? Pelo amor de Deus, esse é um assunto, assim, de detalhes. A gente tá com detalhes para compreensão, mas isso é um resumo do que é, para poder a gente compreender o que ia acontecendo com ela. E ela tava com a presença do Charles, né? Que no ruim ou não, ela tava com esse pai espiritual sempre com ela. Assim sendo, vivi novamente a época em que fora filha de Charles, século XIX, época em que possuíra carruagens, vestidos de rendas com longos babados e vivia num casarão senhorial, conforme eu mesma descrevia durante a infância, pois ele fora, com efeito, nobre europeu de família assaz conhecida na Espanha, em Portugal e na França, pelo menos nome que não me permitirei revelar por ordem dele próprio. Dessa forma, atingi também a existência anterior e me encontrei cigana, infeliz, na Espanha, bailando pelas ruas de Sevilha, de Toledo e de Madrid, e depois morrendo de miséria
à frente de um palácio que eu rodava cheia de ânsias e amarguras, onde pouco depois reencarnava como filha de Charles, pois era ali a residência dele. Particularizei, porém, apenas pequeno trecho da existência passada, mais interessante para estas páginas. Desculpe. Entre mentes, a cena culminante do meu suicídio foi extraída dos meus arquivos mentais com detalhes patéticos para mim mesma. Exatamente os detalhes que serviriam de instrução e estímulo na situação em que me encontrava. Vi-me não como em sonho refletida no espelho, mas agindo como se de fato se realizasse no momento. Vi-me primeiramente em lágrimas e desesperos, indo e vindo alucinada pelo casarão que me fora tão querido, bradando pelos nomes dos meus seres amados recentemente desaparecidos, e de cujas mortes eu me responsabilizava. Charles seguia-me e eu compreendia que ele amorosamente me advertia. Tem paciência e coragem, Ellie. Minha filha, volta-te para Deus e conseguirás forças para refletir e recomeçar a vida, consagrando-te ao bem. Ellie era o nome dela. Aí ela dizia: está tudo perdido, é irremediável, meu pai, é irremediável. Por que eles não voltarão para o meu lado, a fim de me dedicar a ambos conforme mereciam e refazer com o bem que o mal que pratiquei? Respondi em desespero, sem querer ouvi-lo. E pranto violento de verdadeira loucura seguia-me, estado como pré-agônico anunciando o desespero supremo. Pensa um pouco em mim, lembra-te de que sou teu pai, e também a mim fazes infeliz com tal procedimento. Eu te quero acima de tudo, minha filha. Não te faltarão amparo e reconforto moral. Poderemos viajar, sairemos da Europa. Por que não iríamos para a América? Consultaremos médicos. Deus não nos negará auxílio. Ouve meus conselhos. Obedece-me, Ellie. Tenho direito a teu acatamento e ao teu respeito, já que te esqueces do amor que também me deves. Isso é uma situação assim muito dolorosa. Se a gente se emociona vendo essa situação, vendo isso que ela passou, vocês imaginem ela mesma. Vocês imaginem ela mesma vendo isso. Essa mulher, essa figura no qual a gente chama e evoca o pensamento dela, a que nos é tão cara a todos nós aqui, a que nós, como estudiosos dos seus livros, temos tanta afinidade, tanto carinho, né? Todos vocês aqui comigo, já desde quando a gente começou a estudar o Devassando Invisível, como cada um de vocês foi se afeiçoando a Dona Ivone e amando-a e querendo bem e sentindo ao coração. Vocês imaginem agora para ela essa relembrança. Esse L é o chamado Leila. Era o nome que ela teve, dada por Charles. Charles foi um espírito que eu já disse aqui para vocês várias vezes, e eu vou dizer novamente para os novos que vão escutar. Charles é um espírito que ele já era espírita. Porque nessa encarnação, que ele era uma pessoa rica, com família conhecida entre Portugal, Espanha e França, ele foi amigo de Kardec. Charles sentou na mesa da Sociedade Espírita Parisiense, junto com Allan Kardec. E nesse intervalo dessa encarnação dela, que ela era cigana, lembra?
Ela foi cigana e ela se manifesta na mesa da Sociedade Espírita Parisiense e se comunica com Charles. Então a Dona Ivone, quando encara o espiritismo, quando abraça o espiritismo, e nós vemos o posicionamento dela assim tão severo, tão séria, é porque a Dona Ivone já foi crescida espírita, inclusive quando ela era Leila. Só que com certeza, quando era Leila, em volta às paixões do mundo, da juventude, digamos que ela era uma espírita imperfeita, como nos diz o próprio Livro dos Médiuns, o capítulo 3, sobre o método. E teve a oportunidade de regeneração, porque já a segunda vez, sendo espírita, ela fez como Kardec nos diz, né? Espírita de verdade, espírita cristã, porque agora muito mais experiente, e até nos erros dela valeria por experiência. Ela aprendeu, gente. Ela sublimou o ser espírita. Isso nos traz reflexões enormes, porque nós convivemos, a gente vai falar de nós, né? Porque estamos falando do ambiente espírita. A gente traz, às vezes, assim, desilusões no coração, porque convive conosco, com os espíritas, dentro do nosso próprio núcleo familiar, e fala, puxa, não pegou, não absorveu, não encarou como era, desvirtuou. E como é que fica, né? A pessoa vai ter a oportunidade de, agora mais maduro, no futuro, em diante, né? Ter essa oportunidade de voltar muito mais aplicado e melhorar-se. Eu reflito muito nisso, porque imagina, né? Ela voltou para casa porque ela se apaixonou. Ela tinha casado com um médico, por sinal amigo do pai dela. Ela tinha casado com esse médico, que era o Roberto de Canalejas, que é esse amor dela, né, Flor? Que a gente fala sempre. Casou com ele, teve uma filhinha. Só que ela se apaixonou por outro. Esses rompantes. E ela fugiu para viver essa paixão. Ela era muito passional, você vê que nas outras encarnações dela, nos outros livros a gente vê isso. Só que ela se arrepende, volta. Quando ela volta, o marido dela, que era o verdadeiro amor dela, ele era médico, ele pesquisava tuberculose, ele é estudioso da tuberculose, ele se entrega ali cuidando dos seus doentes e acaba morrendo de tuberculose. A menininha dela, eu ainda não entendi a situação, também desencarnou. Então, quando ela volta arrependida, mas achou as pessoas que ela amava mortas. E ela enlouquece. Esse é o diálogo dela com o pai. O pai, que era o Charles, estimulando-a de todo jeito dela ter força, chamando-a até mesmo para emigrar para a América, para buscar ajuda, médicos, para que ela tivesse a coragem, que ela, na verdade, ela não era assassina do marido e da filha. Foram acontecimentos, mas ela se sentia culpada por causa da sua ausência. E moralmente ela tinha uma participação, né? Moralmente ela tinha a sua porcentagem, vamos dizer assim, daquela circunstância dolorosa. Aí é quando ela vai se suicidar. Nós vamos continuar na semana que vem, porque eu vou trazer para vocês trechos que fazem conexão exata com essa história, e nós vamos continuar esse bate-papo sobre essas questões pessoais dela, para que a gente possa aprender por que a pessoa expõe, né, a sua vida pessoal desse jeito, para nos ensinar,
para que a gente compare a nossa vida, para que a gente aprenda alguma coisa. Eis o grande objetivo de tudo. Então eu deixo essa reflexão aqui para vocês. Então eu evoco vocês nessa conclusão de trabalho a fazer a nossa prece de encerramento, nos envolvendo com as energias saudáveis dos amigos espirituais que nos ajudam a refletir, que nos ajudam, não é, que expande a nossa consciência para que a gente encontre em nós as respostas para as nossas situações pessoais. Então, que bem venha a nossa irmã reflexão, que bem venha, em algumas vezes, a nossa irmã tristeza. Às vezes a tristeza nos ajuda, não é, a refletir o quanto é bom estar feliz e como modificar o nosso campo, em nome de Jesus. Compreendermos que o seu Evangelho é a resposta para tudo. É por isso que ali no Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e logo depois o Consolador prometido, no qual o Espírito de verdade, que nós conhecemos pelo Mestre querido Cristo, nos fala ao coração, dizendo-nos que veio como outrora aos transviados de Israel trazer, não é, a minha palavra. E tantas outras mensagens que esse capítulo nos traz, porque Jesus fala diretamente aos nossos corações. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo, os erros que nele se arraigaram é de origem humana. E depois ele diz: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que eleve a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também lhes virão enxugar as lágrimas. Então Jesus vem nos dizer, nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós temos que ganhar as nossas forças, a força para superar as nossas provas. Porque a dor foi, o choro, as lágrimas, não foi no Jardim das Oliveiras, quando muitos choraram a sua departida com a crucificação. Que Jesus nos abençoe, que o nosso dia seja iluminado e que nós possamos ter a alegria de compreender que bem é aprender isso a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.